Meus amigos, pronunciamento de Zezé de Camargo e Luciano referente às críticas sobre aquelas blasfêmias que supostamente teriam desencadeado um castigo divino no presente. Nós comentamos sobre isso aqui no canal. E quando eu falo Zezé de Camargo e Luciano, eu não estou cometendo aqui uma gafe, tratando duas pessoas como uma só, não. É porque realmente ambos se pronunciaram, tanto o Luciano quanto o Zezé de Camargo, e eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês na íntegra. E vocês sabem que ganhou uma certa repercussão algumas frases que o Zezé de Camargo falou no passado referentes a Deus, e muitos começaram a conectar isso com um episódio onde a sua voz falhou. E isso viralizou, mexeu com o Zezé de Camargo, e prova disso é que no último show, domingo, dia 4, em São Paulo, ele fez um forte desabafo diante do aplauso de algumas pessoas, diante de críticas de outras. Eu quero mostrar tudo isso aqui neste vídeo e, como sempre, emitir aqui uma opinião sincera e muito séria. Por isso já entra aqui dando aquele like para nos ajudar. Teu like é muito importante para o nosso canal. Não é inscrito ainda, não fica de fora não, vem para cá. Porque aqui abordamos temas de relevância e eu não quero que você venha ficar de fora. E no final deste vídeo eu vou apresentar uma oportunidade para você que quer faturar uma renda extra aqui na internet de forma honesta, de forma segura. Como eu sempre falo, eu só abro as portas do meu canal para quem eu confio de verdade. E eu sei que isso tem feito a diferença na vida de pessoas, eu espero que faça na sua também. E em tempos de crise, a gente não pode desperdiçar oportunidades boas que aparecem. E eu vou apresentar uma para você no final desse vídeo. Bora lá. Bem, pessoal, em resumo, tudo começou quando a voz do cantor Zezé de Camargo falhou em um show. E não foi assim uma simples gafe ou uma incidência comum. Ele próprio fala que nunca isso tinha acontecido com ele, como aconteceu daquela forma, ao ponto de impossibilitá-lo de cantar. Ele que sempre teve um dom fantástico na música, e isso é inegável. E apesar dos esforços para conseguir cantar, até alguns trejeitos que ele fez no rosto, ficou uma coisa assim muito forçada. E vocês viram isso e também comentamos sobre isso aqui no canal. Não. Nunca vivi isso na minha vida. Não diga Deus. Eu quero sentir o sabor. Sentir o seu corpo estremecer, o gemido meu. Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, me apertar, ouvir você na hora H, dizer que sou seu. E a polêmica começou quando começaram a conectar esse episódio com algumas frases que o Zezé de Camargo falou no passado, frases profundamente infelizes, brincadeiras relacionadas a Deus. E isso começou a viralizar. Vai ou a voz do teu irmão faz o negócio descer? Não, eu nessa hora aí eu tô tão concentrado e tão empolgado que eu não escuto nada, cara. Deus não precisa nem me ajudar nessa hora com a Graciela. Ele não atrapalhando, já tá bom demais. Você não acha que Deus foi um pouquinho injusto com a gente, cara? Bola. Por causa de quê, irmão? Pô, pra que a gente quer 10 dedos na mão, cara? Um já ia resolver. E tem um pinto só, cara. E é incrível como a internet tem desenvolvido um poder paralelo da televisão. Porque essas frases do Zezé de Camargo não repercutiram na televisão, mas na internet sim. E a impressão que dá é que elas foram exibidas no horário nobre. Muita gente comentou sobre isso, vários canais, nós também comentamos aqui. E em síntese, o meu comentário no vídeo foi o seguinte: eu não afirmei que esse episódio da voz falhando do Zezé de Camargo se conectava com as frases ditas no passado, até porque eu tenho um respeito a vocês em trazer opiniões sinceras que refletem o que realmente eu penso sobre o assunto e, acima disso, o temor de Deus, e não falar que algo que Deus não falou comigo ou não me fez sentir. Então acho que eu não tenho autoridade para afirmar e dizer: eita, aconteceu isso com o Zezé de Camargo por causa de um juízo de Deus. Mas eu deixei bem claro que ele falou frases indevidas, que até refletem um coração soberbo e que não está em harmonia com a palavra de Deus, porque quem está em harmonia com a palavra de Deus respeita o nome de Deus e as coisas de Deus. E a gente sabe que
Temer a Deus e amor a Deus se revela a partir das obras, das ações e não das palavras. E também diz o seguinte, que Deus pode permitir situações que muitas vezes revelam a fragilidade humana. Até porque pessoas como Zezé de Camargo, a história dele faz parte da história da música do nosso país. Um cara muito conhecido, conceituado. E é difícil o ego não ficar inflado. E até as frases que ele falou é de um ego inflado. Então, às vezes, situações acontecem até por permissão de Deus, seja da vontade ativa ou apenas permissão, situações que mostram a fragilidade humana. Que o ser humano não é nada sem Deus. Que essa voz tão bonita que encanta as pessoas passa. Que a beleza que atrai olhares se desgasta e se consome com o tempo. Tudo passa. E que isso deve fazer o ser humano a refletir o quanto ele precisa e ele depende dele. E em síntese, a minha opinião foi essa, mas várias pessoas emitiram opiniões diversas sobre esse episódio e muitas delas incomodaram o Zezé de Camargo. Tanto é que antes desse desabafo que ele fez no último domingo, dia 4, no seu show, teve também um episódio onde o irmão dele, o Luciano, se pronunciou em favor dele, querendo defender o irmão, inclusive sobre essa questão das blasfêmias, das quais ele estava sendo acusado de falar. Como eles colocaram lá que meu irmão está sendo castigado, Jesus, Deus não castiga, gente. Deus não castiga. Deus permite, como foi em Jó. Permitiu fazer tudo contra Jó, mas não deixou pôr a mão. Então eles podem fazer o que eles quiserem. Como eu falei lá no começo do show, que o meu irmão é um capim. Ele enverga, mas ele não quebra. As pessoas hoje que estão apontando, as pessoas hoje que estão querendo achar ferida no meu irmão e cutucar, pode ter certeza, não vai machucar não. Ele pode até ficar chateado, mas o Deus dele, o nosso Deus, é muito maior que qualquer cutucada dessas pessoas. Porque no fundo, eles vivem no maior pecado, que é a mentira. E o pai da mentira todo mundo sabe quem é, né? E a gente percebe que desde então, o Zezé de Camargo já estava sentindo uma forte pressão por causa das notícias, dos comentários em relação a isso. Talvez uma pressão que ele nunca tenha sentido na carreira dele. Tanto é que o levou a se explicar para o público e o próprio irmão dele o ajudou a se explicar. E sinceramente, eu discordo do Luciano quando ele fala que Deus não castiga, mas é claro que Deus castiga, porque Deus é justo, Deus é juízo. E muitas vezes o castigo de Deus reflete um ato de amor. No caso de Jó, realmente, eu não vejo que foi um castigo, foi uma aprovação. Mas quantas vezes o povo de Israel não foi castigado porque Deus queria trazer o povo para perto de si? E o castigo divino era o remédio amargo que eles precisavam. E até o Senhor fala na sua palavra que castiga aqueles a quem Ele ama. Então Deus castiga sim. E aí quando ele fala assim, não, mas o Deus do meu irmão está com ele e tal, e tal, e tal. E outra coisa que eu digo aqui, eu vejo que para Deus realmente apoiar uma pessoa, estar com uma pessoa, a pessoa precisa respeitá-lo, a pessoa precisa temê-lo. E isso aqui é o pilar de tudo. Precisa-se ter o temor de Deus no coração, que é o que os homens estão perdendo. E temor a Deus não é apenas palavras, ah, Deus, você é lindo, ah, Deus, você é bom. É no comportamento, é nas ações, é nas obras, é em guardar a mensagem, o evangelho da palavra de Deus. O próprio Luciano, que agora se propôs a ter uma experiência com Deus, fala disso, do seu interesse agora em realmente obedecer a Deus, que eu espero que ele siga firme nesse caminho. Mas não é apenas isso, ah, eu amo a Deus, e Deus é na minha vida e Deus me ajuda. Não, você precisa submeter a vontade aos critérios de Deus. E para mim, o que pesou muito para o Zezé de Camargo não foi em si as brincadeiras em relação a Deus, mas a repercussão negativa diante das pessoas, as críticas que ele passou a receber, que talvez, eu não sei, eu não acompanho a carreira dele, mas talvez tenha sido mais forte do que outras aí. E tanto é que ele fez agora um desabafo no último show em São Paulo, dia 4, no domingo. E presta atenção no que ele falou referente a essas notícias que começaram a repercutir aqui no YouTube. Dá uma olhada. Acontece um deslize. Tem dia que você está gripado, você está com o nariz entupido. Tem um punhado de coisa no ser humano. E as pessoas usam muito isso nas redes sociais para sacanear a gente. Para quê? Para ganhar clique, né? Tem muitos sites de fofoca que não são remunerados. Sabe como é que eles são remunerados? Cada vez que fica lá, aí o YouTube paga um percentual para ele. Ele coloca lá
falar só coisa ruim para chamar a atenção, para as pessoas irem ver. Na verdade, não é nada daquilo que eles estão falando, é sempre mentira, sempre sacanagem. Não é só comigo, não. Com todo mundo que tem fama, que tem prestígio, todo mundo acontece isso. Coloca de sacanagem, você entra lá, dá um clique, ele já ganhou alguns centavos. Desculpa o palavrão, mas é um filho da p que faz isso em cima, né, do trabalho de outro, ele vai ganhar dinheiro ainda. E as pessoas que dão crédito a isso, me desculpe, são muito inocentes, porque hoje 80% das coisas que saem na internet, vocês podem ter certeza, 80% do que sai é sensacional. Bem, pessoal, tá aí o desabafo do Zezé de Camargo. No site que eu vi essa matéria, dizia o seguinte, que tinha uma pessoa filmando lá na hora, que a própria pessoa teria dito que a voz de Zezé de Camargo não era mais a mesma, isso diante da justificativa dele, ele explicando que esse episódio da voz falhar pode acontecer qualquer um. Isso não está sinalizando algo atípico ou algum tipo de juízo de Deus sobre a vida dele, como sugestionaram muitas matérias. E aí ele começa a criticar canais do YouTube, outros veículos de informação que ajudaram a disseminar essa notícia. A gente até percebe um certo ressentimento nele em relação a esses veículos e ele tenta descredibilizar ao máximo as pessoas que disseminaram essas notícias, dizendo que são motivadas apenas pela monetização, que usa um tema polêmico, mas se trata de forma mentirosa e tal. E existe validade no que ele fala até certo ponto, até porque assuntos polêmicos costumam atrair mais atenção das pessoas e muitas pessoas tratam esses assuntos de forma enganosa, de forma mentirosa. Mas nada disso justifica o que o Zezé de Camargo falou em relação a Deus. De fato, foram palavras indevidas. E até mais importante, eu vejo, do que se explicar para o público, é haver um conserto em relação a isso, referente a Deus, a postura dele diante de Deus, porque as frases a gente percebe que refletem um coração soberbo, um coração que precisa se amolecer mais. E apesar de que, nesse ponto convergindo com o Zezé de Camargo, eu acredito que eu não posso afirmar que a voz dele falhou por um juízo de Deus. Existem múltiplos fatores que podem influenciar nesse processo, a idade dele, as cirurgias que ele já passou. Agora, negar que foi indevido às falas que ele fez e isso gerou repercussão negativa, não dá para negar e isso não é uma mentira. E também um outro ponto, eu não posso afirmar que foi um juízo de Deus, mas que Deus permite situações que mostram, que salientam a fragilidade humana, igual eu já falei aqui, e que abrem possibilidade para um ego inflado refletir melhor a sua condição, isso com certeza. E também Zezé de Camargo é uma figura pública. Assim como ele sempre foi alvo de muitos elogios, ele também pode ser alvo de diversas críticas. E rebater da forma como ele rebateu, eu vejo que não vai remitir ou extinguir essas críticas. E ainda mais importante do que lidar com as críticas e a opinião das pessoas, é ele se preocupar primeiramente com o que Deus pensa a respeito dele, em como Deus avalia o seu comportamento, em como Deus enxerga as palavras que ele falou no passado e as que falam no presente. Eu vejo que isso é muito mais importante. Espero que essa venha a ser a principal preocupação dele, que deve ser a nossa principal preocupação. O que Deus pensa de mim, como que Deus avalia o meu comportamento. Mas enfim, oro pela vida dele, pela vida do Luciano, que Deus possa despertar, como está despertando pessoas nesses últimos dias. E você, o que você pensa a respeito? Deixa a tua opinião nos comentários. Não é inscrito ainda? Se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, dá tempo e muito obrigado, gente. O carinho de vocês, cada comentário, cada palavra, eu amo vocês em Cristo. E conforme eu falei no início do vídeo, vou deixar aqui para vocês uma oportunidade para você que quer faturar uma renda extra na internet, de forma honesta, de forma segura. Volto a repetir, só abre as portas do meu canal para quem eu confio. E o meu amigo Tom Dimas, ele é uma grande referência quando o assunto é ganhar dinheiro aqui na internet. E tem ajudado muitas pessoas a atingir esse objetivo e eu creio que pode ajudar você também. Até porque, como eu sempre falo, em tempos de crise, a gente não pode perder as oportunidades que aparecem. E eu não quero que você venha perder essa oportunidade. Presta bastante atenção no que ele vai falar agora.
Pois é, pessoal, a paz a todos, muito prazer, eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra muito grande vir aqui no canal do Dionísio poder mostrar para vocês essa oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Se hoje você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Para isso, você precisa clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chamar no meu WhatsApp, porque lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona e te mandar um mini curso gratuito, porque no mini curso você vai conseguir dar os seus primeiros passos. Tá vendo esses resultados que estão aparecendo aí na tela para você? São de pessoas que aprenderam comigo e já estão fazendo 500, 850 reais ou até mais do que R$1.000 por mês. E isso é possível para você também, porque você pode trabalhar da sua casa utilizando o seu celular conectado com a internet. E se fez sentido para você e hoje você precisa fazer uma renda extra, clica no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp porque eu mesmo vou te responder e te passar todas as informações. É isso aí, tô te esperando e Deus te abençoe.